ao módulo de fisiologia do sistema respiratório, agora mais do que nunca muito abordado por causa da questão do coronavírus, né, que escolheu esse trato delicado para se abrigar, e perante isso, gerando essas consequências aí terríveis que todo mundo tem tomado conhecimento. Bom, eu inicio sempre essa abordagem mostrando de maneira bem simplificada a organização do sistema respiratório, que a gente pode observar ser um sistema que compõe de vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, mas o mais importante aqui é analisar o que está dentro dessa estrutura. Então, se a gente pegar aqui, olha, nós iniciamos o sistema a partir da cavidade nasal, das narinas, né, e da boca, que são vias que direcionam o conteúdo aéreo para a faringe, lembrando que a faringe é uma via comum a dois sistemas, né? Tanto o trato digestório, sistema digestório, ou trato gastrointestinal, como preferirem, quanto o sistema respiratório. Isso gera, às vezes, um problemão, né? Crianças de pouca idade que não têm, até mesmo idosos, que perdem um pouco alguns aspectos da fisiologia ou não desenvolveram alguns aspectos ainda anatômicos fundamentais, repassam, às vezes, conteúdo alimentar para a via respiratória, que causa, algumas vezes, até risco de fatalidade. Algumas vezes causa morte, propriamente falando. Então, diante aqui, a partir da faringe, como eu disse, via comum, você tem acesso do conteúdo aéreo para a laringe, posteriormente a traqueia, e a partir da traqueia, até então a gente está tendo uma única via de condução, um tubo de conexão, né? De condução, melhor dizendo. Posterior à traqueia, nós começamos a realizar as ramificações, né? As subdivisões do sistema respiratório. Isso vai se dividindo progressivamente, na verdade, em progressão geométrica, a gente pode falar, até atingir um nível, uma área superficial total extremamente grande, extensa, que permite a otimização das trocas, né, gasosas. Notem que aqui em destaque nessa figura, nós temos um músculo importantíssimo para a atividade respiratória, que é o músculo esquelético diafragmático. Aqui não está representado, não estão representados os intercostais, mas eles fizeram questão de colocar o mais importante da atividade respiratória, que é o músculo diafragmático. Só por essa figura simples, percebe-se que, se esse diafragma se mover para baixo, em direção ao nível abdominal, a cúpula, ela se abre e, naturalmente, a caixa e o pulmão se expandem, permitindo a mobilização do volume aéreo do meio externo para o meio interno. Um detalhe importante, aqui também não mostra, é que existe a inervação diafragmática, né? O principal nervo regulador da atividade respiratória é o nervo frênico, porque é exatamente ele que vai controlar essa contração diafragmática. Então, isso é uma característica que nós vamos abordar num momento mais posterior, mas aqui eu quero que vocês, num primeiro momento, tenham apenas a visão do sistema. Esse slide aqui eu só estou abrindo ele para mostrar alguns detalhes, a gente vai voltar para um outro slide daqui a pouco, mas eu quero ainda, nele, falar de uma outra questão. Aqui são os componentes, os segmentos broncopulmonares, né? Da forma que vocês naturalmente já conhecem, né? A região apical, anterior, a fissura horizontal. Aqui é uma organização anatômica, só para vocês verem como que a visão da estrutura pulmonar, ela é feita nos quesitos anatômicos. Visão anterior, né, naturalmente aqui em cima, até o coração representado, e a visão posterior na figura de baixo. Bom, quando a gente pega um sistema como esse aqui, a primeira pergunta que eu faço é: todos os componentes das vias aéreas aqui demonstrados, se a gente pegar desse nível superior até o nível mais interno, lá na estrutura alveolar, todos eles são participantes diretos de trocas gasosas? Ótimo. Então, todo mundo já tem esse entendimento de maneira bem clara. Por exemplo, eu tenho uma estrutura como a própria traqueia,
que ela serve para quê, basicamente, se tratando de sistema respiratório? Simplesmente para conduzir ar atmosférico, né? Se eu pegar a região oral, a faringe e alguns componentes aqui não representados, tem muito componente do sistema respiratório que todo mundo entende bem se tratar apenas como uma estrutura de condução aérea, correto? Deixa eu mostrar como que essa divisão se dá a partir do nível traqueal. Vou mostrar aqui as subdivisões, né? As ramificações das vias aéreas a partir da traqueia. Como eu tinha comentado, até a traqueia você tem um único segmento, né? Condutor. A partir da traqueia, nós temos a divisão em 2 brônquios. Depois eu vou mostrar uma divisão um pouco mais detalhada. E aqui reparem que eu vou fazendo divisões segmentares, progressivas e em progressão geométrica aqui, ó, de 2 passa para 4 ramificações, para 8, para 16, 32. Quando chega no nível de bronquíolos terminais, eu já tenho aproximadamente 60 mil bronquíolos terminais, não é? Bronquíolos aqui em torno de 16, aí as ramificações bronquiolares se subdividem até chegarem ao nível de 60 mil, né? A gente parte de 2 brônquios atingindo aproximadamente 60 mil bronquíolos terminais. Lembrando que na região intermediária aqui você tem subdivisões que atingem esse valor aqui representado. Todas essas estruturas que eu marquei, incluindo a traqueia, deixa eu circular aqui, elas servem exclusivamente para condução aérea e, naturalmente, para retenção de partículas que não fazem parte de gases, né, do ar, que não, além do gás oxigênio, dos componentes que são internalizados, mas que ficam retidos nas estruturas aí, sendo posteriormente vão retornar para as vias superiores. Eu vou mostrar isso também em nível celular. Bom, a partir dos bronquíolos terminais, nós damos continuidade ao processo de ramificação. Então, nós começamos a atingir o nível de bronquíolos respiratórios, 5 vezes 10 à quinta, os chamados dutos alveolares e, por último aqui, os sacos alveolares, numa magnitude extrema, né? Olha aqui, ó, 8 milhões de sacos alveolares, que, juntamente com bronquíolos respiratórios e dutos alveolares, formam a chamada zona respiratória. Então, nós temos a zona de condução, que envolve traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, e depois a chamada zona respiratória, que são estruturas internas envolvidas, aí sim, em trocas gasosas, tá certo? Então, essa área é enorme pela própria configuração da estrutura alveolar, né, que se organiza na forma semelhante a cachos de uvas. Olha que a estrutura dos sacos alveolares aqui bem representados, até tem uma aqui que foi aberta, né, para a gente ter uma visualização, uma figura naturalmente representativa do néter, provavelmente, mas que dá uma visão interessante. Olha aqui os brônquios, né, com as suas subdivisões. Essa aqui a gente está mostrando um pouco mais detalhado, né, o brônquio segmentar maior, né, aproximadamente 5 gerações, o brônquio segmentar menor, 15 gerações, presença de cartilagem ao longo das estruturas, as cartilagens vão se tornando mais espessas, né, principalmente nos pontos de ramificação. Depois você atinge os bronquíolos, que já não apresentam cartilagens, os lóbulos, né, o bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório, sacos alveolares e alvéolos propriamente, que é esse cachinho de uva, que bonito, né, formado no finalzinho. Aqui ele só está ampliado para mostrar alguns detalhes de sua composição. As fibras elásticas, os alvéolos propriamente, bronquíolo respiratório de primeira ordem, segunda, terceira ordem, os dutos e os alvéolos, áreas importantes na questão referente à hematose. Bom, eu acredito que todos esses conceitos aqui não sejam novidades, né? Porque isso aqui eu só fiz abordagem
anatomofisiológica, né? A gente só está mostrando como que o tecido se configura em relação ao sistema respiratório como um todo, tá? Bom, antes da gente entrar na fisiologia em si dessa estrutura, falar de troca, falar de transporte e assim por diante, é fundamental nós introduzirmos alguns conceitos importantíssimos, inclusive para a realização de diagnósticos pulmonares. Então, eu vou fechar esse slide aqui e vou abrir outro que fala exatamente do assunto da aula de hoje, que tem como tema a chamada, dentro da mecânica pulmonar, os volumes e capacidades pulmonares. Então, o que a gente vai estudar hoje é isso aqui, ó, volumes e capacidades pulmonares. Bom, por que é tão importante reconhecer isso? Porque, mesmo sendo de extrema importância, às vezes as pessoas, de maneira geral, não têm um conhecimento de alguns parâmetros respiratórios. Quando se fala em parâmetro cardíaco, todo mundo conhece bem. Exemplo, se eu falar pode pegar qualquer indivíduo leigo, ou a grande parte, pelo menos, e falar qual que é a pressão que a gente espera para o indivíduo saudável, ele vai te dar um valor. Se você perguntar quanto que é a frequência cardíaca para o indivíduo leigo que seja, ele vai ter uma ideia. Se você chegar e falar sobre parâmetro respiratório, às vezes nem o profissional da área de saúde ele tem noção exata de quanto que são os volumes e capacidades, valores numéricos mesmo. Então, é importantíssimo, antes de entrar nos aspectos fisiológicos, abordar os chamados volumes e capacidades. Então, eu lanço uma pergunta aqui para vocês, já que a gente está falando dessa questão de desconhecimento que, pela grande parte das pessoas, sem analisar material nenhum que vocês, porventura, possam estar acompanhando, se eu fizer uma pergunta para vocês, todo mundo está em processo respiratório aí em casa, né? Claro, isso eu espero. Se eu perguntar quanto de ar você inala numa condição de repouso, que é proporcional à quantidade de ar exalado numa condição de repouso, provavelmente os valores serão diversificados, às vezes condizentes com a realidade e muitas vezes fora da realidade esperada. Vocês têm uma ideia que ninguém é obrigado a acertar nada até então. Vocês têm uma ideia de volume de ar que você inala numa condição de repouso? Inala. Ou inspira. Em ml, para facilitar para vocês. Uma ideia? Vamos lá, Marina. Dê sua sugestão. Tá vendo? Naturalmente, ninguém é obrigado a saber. Eu estou falando de curiosidade, né? Para ver se as pessoas têm uma noção. Neto, 300 ml é um valor próximo, tá? A gente pode ter, de indivíduo para indivíduo, a gente está considerando indivíduos adultos, uma faixa bem variável, mas 300 é um valor esperado, de 300 a 500 ml, uma inspiração e numa expiração. Agora, como que eu avalio isso? Olha, no passado foram realizados métodos os mais variados, por deslocamento de volume de água, enchendo bexigas e calculando mais ou menos o volume da área, mas aí tinha a retração da bexiga, que poderia comprometer um pouco o valor, né? Não ser tão fidedigno, mas o método que até hoje serve como padrão, como exemplo, inclusive, naturalmente, hoje que mudou foi a tecnologia envolvida, mas é basicamente o mesmo método, chama-se espirometria, que gera um traçado espirográfico. Olha só que interessante que foi esse método criado. Isso aqui é um espirógrafo antigo, né? Claro, não existe. Existe, mas ninguém utiliza isso hoje, porque hoje tem o recurso tecnológico no sistema digital que faz todo o processo aí representado, né? E com grande precisão. Olha o que é um espirógrafo, mas o método em si não muda em absolutamente nada. Na verdade, esse espirógrafo ele era composto de 2 tambores, um sobre o outro, né? Virado para o outro, sendo que o de cima, ele é um tambor flutuante. Esse tambor aqui, ele movimenta de acordo com a mudança de volume interno. Se você
colocava, expirar ar aqui dentro, esse tambor vai subir. Se você inspirar, ele vai descer. E, naturalmente, ele estava vertido sobre um compartimento que era hidráulico. Então, se vocês repararem aqui, tem água representada. Então, ele tinha facilidade, com o mínimo possível de resistência, de se movimentar de acordo com a atividade respiratória do indivíduo. Vale lembrar que o indivíduo ele é conectado a esse equipamento, né, a partir de uma mangueira, ou de um implemento de silicone, e o ar era introduzido aqui dentro do tambor. Dentro do tambor é uma câmara, né? Uma câmara de oxigênio. E olha o que é mais interessante, que serve de modelo, até se você pegar hoje um espirômetro, realizar uma espirometria no computador, hoje existe sistema portátil, tamanho de um celular, que você pode fazer a avaliação clínica que um pneumologista faria no consultório. Então, esse tambor, ele era sustentado aqui por uma rodana e um contrapeso, e nesse fio que prendia o contrapeso, existia uma pena que ia fazendo um traçado. Olha que interessante, isso aqui é um tambor que ia girando. Ao girar, é claro, tem que girar porque a pena aqui ela só se movimenta para cima e para baixo. Ela não anda, né? Então ela movimenta para cima e para baixo, e à medida que o quimógrafo, como é chamado, ia girando, você tinha um traçado bonito realizado nele. Antigamente as pessoas, eu acho que precisavam usar mais a cabeça, né, literalmente, para poder criar um mecanismo desse. Hoje a gente encontra tudo pronto. Outra coisa interessante, esse tambor era traçado e era esfumaçado. Então a pena ela ia tirando a fumaça que estava sobre o tambor, e o traçado ficava bonito, preciso. Simplesmente você abria o quimógrafo, passava sobre uma folha branca e você tinha um traçado muito bem realizado e que era permitir tirar diversas conclusões. Agora, olha que interessante. Se eu inspiro, a pena sobe, se eu expiro, a pena desce. Isso serviu de base para gerar esse traçado aqui, olha, que o computador gera para você, que os equipamentos portáteis irão gerar da mesma maneira. Então, olha só, essa linha aqui, olha, ela é chamada de linha de base, que é de onde o traçado parte. Então, deixa eu só traçar aqui para vocês verem. Essa aqui é a minha linha de base, ó. Tracei a linha vermelha para vocês verem. Então, imagine que o indivíduo está conectado lá no equipamento e está simplesmente respirando normal. O que vai acontecer quando ele fizer a respiração de repouso, como é chamado? Ele vai ter um volume de inspiração, e quando ele liberar o ar sem forçar, o traçado volta para a linha de base. Inspiração, padronizado sempre para cima, e expiração, e assim sucessivamente. Esse volume que vocês estão vendo sendo gerado na inspiração ou na expiração é chamado de volume corrente de repouso, ou volume corrente apenas de repouso, porque o indivíduo não está realizando atividade forçada. A sigla para esse volume é VC. Esse é o meu volume corrente, que, por exemplo, o Neto aí citou, sendo próximo a 300 ml. Tá um valor que tem sentido dentro do que se espera para o indivíduo, a princípio, dentro da normalidade pulmonar. Vale lembrar que esse volume não exige esforço, essa situação de repouso. Por isso que eu coloquei o termo volume corrente de repouso. Um detalhe importante, quando eu inicio uma inspiração, nesse ponto aqui, ó, se eu iniciar uma inspiração, eu tenho volume de ar no interior dos pulmões? Eu tenho volume de ar no interior dos pulmões, sim ou não? Então, deixa eu baixar a barrinha aqui que vocês estão escrevendo, que ela não está aparecendo. Sim. Tem pouco, David, você acha? Olha no nosso gráfico aqui, para você ter uma ideia, a linha de base, mais uma vez, não é obrigado a acertar não, só para a gente ver de quanto que você parte. Olha que esse volume aqui na ordenada está em litros.
Quanto que você está vendo ali aproximadamente de ar no interior dos pulmões antes de você iniciar uma inspiração? 3 litros. Então você tem muito ainda de ar no interior dos pulmões. Você tem que ter reserva. Vou explicar por que daqui a pouco. Agora, vamos pensar aqui comigo. Olha, eu inspiro em repouso, expiro, inspiro. Esse volume é aproximadamente baixo, né? Vamos julgar ele para 500, só para termos didáticos, para facilitar em conta. Se eu terminar uma inspiração aqui, se eu quiser inspirar forçadamente, eu consigo mobilizar um volume significativo, além desses 500 ml? Além dos 500 ml? É só analisar na prática, pessoal. Com certeza, David. Senão, você não teria possibilidade de correr, por exemplo. Imagina você correr, mesmo que não seja uma atividade tão extenuante, com apenas a possibilidade de mobilizar 500 ml. Será que seria suficiente para oxigenar os tecidos da forma devida? Então, naturalmente, você tem uma reserva, um volume de reserva. Então, esse volume ele tem que ser até significativo, porque a gente sabe que se eu fizer uma inspiração forçada, eu consigo mobilizar uma quantidade bem expressiva. Então, olha só, imagine que o volume corrente é de 500, se eu realizar uma inspiração profunda, olha onde que eu chego aqui no meu gráfico. Quanto que vocês estão vendo de valor ali? Exatamente. Agora, a pergunta que eu faço, você mobilizou 6 litros? Ou você mobilizou um volume menor que completou 6 litros? Exatamente, Josiane. Então, quando eu faço uma mobilização forçada de ar, e é claro que você vai fazer essa mobilização parcial. Você, em alguns casos, você pode mobilizar ao seu limite máximo. Esse limite máximo, nesse nosso gráfico, nessa nossa representação, ele atingiu 6 litros. Então, seu pulmão, ele exibe uma capacidade de enchimento de volume próximo a esse valor que vocês citaram, aproximadamente 6 litros. Como o David comentou, a mobilização a partir da linha de base foi de aproximadamente 3 litros, somado ao volume que você já tinha no interior. Então, essa mobilização que eu me referi é o limite máximo. Até o limite que você não consegue mobilizar além daquela condição. Esse volume de reserva, como ocorreu na inspiração, eu vou dar o nome dele de, olha aqui, ó, V, volume R de reserva inspiratória, volume de reserva inspiratória. O David, muda, sem dúvida, você induz o relaxamento broncoalveolar, da musculatura lisa broncoalveolar, isso permite, inclusive, por exemplo, na atividade física, a sua capacidade de relaxamento máxima, tá certo? Lembra que a gente está falando de estrutura elástica, composta de musculatura lisa broncoalveolar, onde você tem receptores para a atividade simpática, né, ou adrenérgica sobre ele. Agora, me fale o seguinte, no nosso gráfico, considerando que o volume corrente é de 500 ml, quanto que seria o meu VRI, meu volume de reserva inspiratório? O VRI. Exatamente. Eu fiz a pergunta justamente, Pedro, para não incorrer no risco de achar que o volume corrente ele faz parte da reserva, viu, Paula? O volume corrente, você passa por ele para acionar a reserva. Então, se eu mobilizei 3 litros, mas eu sei que 500 são volume de repouso corrente, o de reserva propriamente dito é de aproximadamente 2,5 litros, tá certo? Aproximadamente 2,5 litros, não 3, viu, Josiane? Que eu estou descontando aí, e Júlia, eu estou descontando os 500 aí do volume corrente. Tá ótimo?
Ninguém ficou em dúvida nisso não, tá? Isso que é importante porque a gente depende desses parâmetros aqui para avaliar algumas situações. Agora, quando eu cheguei no limite máximo da minha capacidade inspiratória, quando eu atingi esse valor aqui, ó, de 6 litros no meu gráfico ali em questão para esse paciente, eu tenho duas possibilidades. Eu posso expirar forçadamente ou simplesmente deixar o ar sair passivamente. Se ele sair passivamente, eu atingo novamente a linha de base. Certo? Se eu realizar uma expiração forçada, eu aciono uma outra reserva. Alguém poderia dar um nome para esse volume que é acionado após o corrente, o término da expiração? Volume, exatamente, Isabela. Ótimo, porque eu não precisei falar para vocês deduzirem. Ele é chamado de volume de reserva expiratória. Entenderam? Então, analisando, a gente falou só de 3 volumes. 3. Quais foram? Volume corrente, volume de reserva inspiratória e volume de reserva expiratório. 3 volumes. A soma dos 3 forma o que nós chamamos de capacidade vital de um indivíduo, ou CV, ou CVF. Então, eu tenho a chamada CV, isso aqui é igual eu escrever para você na caixa de texto, capacidade vital. Ela pode ser chamada também de CVF, capacidade vital forçada, porque no procedimento expiratório, capacidade, é só escrever, vital forçada. No procedimento para avaliação da CVF, da capacidade vital, você precisa fazer esforço ao limite. Então, naquele equipamento, na espirometria, quando você vai fazer a análise da capacidade vital, é sugerido o paciente que faça o seguinte: inspire ao seu limite máximo. Quando eu faço essa inspiração ao limite máximo, vamos analisar no gráfico. O que está acontecendo? Eu estou saindo desse nível aqui e estou indo até aqui. Isso aqui não foi quantificado. Você só tomou, digamos de uma maneira bem simples, tomou ar para realizar o procedimento. Aí é sugerido, expire ao seu limite máximo, independente do tempo. Você pode pedir para o paciente expirar o mais rápido possível, forçadamente, ou pedir simplesmente para ele expirar forçadamente, independente do tempo utilizado. Então, quando eu faço e expiro forçadamente, eu estou fazendo isso aqui, ó. A gente tem um equipamentozinho lá na faculdade que dá para você ver isso. Às vezes é estranho, porque você fala assim, meu caro, expire até seu limite máximo, até você ficar azul. Aí o cara acha que não é uma coisa tão importante. Se você não chegar ao seu limite, aquilo subestima o valor esperado. Então, às vezes, na espirometria, depois eu vou postar um vídeo para vocês analisarem, no procedimento clínico, o paciente, ele faz assim, ó, o paciente não, voluntário, vamos considerar o paciente não, o paciente tem que chegar na sua capacidade máxima. Então, ele faz assim, ó, vou fazer uma prática, o aluno faz assim, ó, isso aqui você não está avaliando nada. Quando você faz na clínica, o médico que está te acompanhando, ele vai falar, vai, continua, vai. E o cara já está ficando sem condição e o clínico está estimulando ele a liberar esse volume por completo. Então ele vai... Pronto, que aí você sabe como é que está a sua capacidade vital. Agora, voltando aqui no gráfico, quando você inspira ao limite máximo, também não pode ser submáximo. Chegou aqui em cima e expira forçadamente, até onde que você vai? Ora, você está saindo daqui e está indo até aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês, ó, até aqui. O que essa linha perpendicular que eu tracei, ela soma quais volumes? Olha lá para vocês analisarem. É a somatória de quais? Mais o que, Marina? Faltou um, que não pode ser excluído, exato. Muito bem, Pedro. Renata?
Faltou o VC, né, Ana? Isso. Então, exatamente, o Marini faz parte da minha CVF. Então, a CVF, como eu coloquei para vocês, vou colocar aqui na caixa de novo, ó. CVF, ela é igual ao meu VRI mais o meu VC mais o meu, coloquei igual, mais o meu VRE. Isso é minha capacidade vital, ou minha capacidade vital forçada. Entenderam? Agora, um ponto a ser comentado aqui, também de extrema importância, é o seguinte: existe um parâmetro chamado, olha aqui o nome, hein? CVF1. Só para diferenciar. Desculpa. VF1. Só para diferenciar da CVF. O que é a VEF1? É o volume expiratório forçado máximo no primeiro segundo, por isso que é VF1. Se você quiser adotar só o termo VF, não está errado, porque quando se fala em fisiologia respiratória em VF, isso já é suficiente para compreender que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Muito semelhante ao procedimento anterior, com uma diferença básica. O indivíduo faz simplesmente o seguinte: ele inspira ao limite máximo e o clínico fala para ele: expire o mais rápido que você puder. E forçadamente, claro. Então o procedimento é isso aqui, ó. Em 1 segundo, você tem a quantificação do volume. O equipamento consegue quantificar isso no primeiro segundo, mesmo que nos segundos posteriores, nos momentos posteriores, ainda tenha um volume. Por que esse VF1 e a CVF são parâmetros de suma importância quando se trata da fisiologia respiratória? Sabe por quê? Porque um indivíduo normal na função pulmonar, mais um momento importante dentro de do momento que nós passamos, né? Uma situação importante dentro do momento que nós passamos. Um indivíduo normal na função pulmonar, ele tem que apresentar a capacidade de expirar forçadamente 80% da sua capacidade vital. Ora, se a capacidade vital de um indivíduo, analisar lá o VRI, VRE e VC, for de 4 litros, quanto que tem que ser o VF1 dele? VF1 desse indivíduo? Exatamente, Marina, Josiane, perfeito. Aí, uma coisa que é importante a se considerar dentro da fisiologia respiratória, tanto na abordagem clínica, é o seguinte: não se analisa parâmetro individual. Eu posso chegar para vocês e falar assim: ô, fulano, o indivíduo ali, o Marcos, ele tem uma capacidade vital de 4 litros. Você pode concluir alguma coisa? Não. Eu posso chegar para você e falar assim: ô, Cicrano, a capacidade vital da Maria é de 3 litros. Mas o engraçado, um tem 4 e o outro tem 3 litros. Isso me permite concluir alguma coisa? Não, porque os indivíduos têm muitas diferenças próprias no aspecto anatômico, gênero, de capacidade vital propriamente falando, indivíduos treinados, não treinados, fumantes, não fumantes. Então, existe uma gama de fatores que podem alterar significativamente esses valores. Um ponto importante: já que eu não analiso individualmente, eu preciso estabelecer correlação. Agora, eu posso ter um indivíduo com CVF de 4,2, um indivíduo com CVF de 3,5, um indivíduo com CVF de 3. Quando eu estabeleço a relação de qualquer um deles, eu tenho que estar próximo a 80%, ou seja, essa relação tem que dar 0,8 para os indivíduos considerados normais. Valores aumentados nessa relação ou valores reduzidos nessa relação implicam em patologia respiratória. Nós temos 2 patologias respiratórias. Quando a gente faz a divisão de todas as patologias, elas recaem basicamente em 2 tipos: as condições ditas
restritivas e as condições ditas obstrutivas. Hoje está sendo muito falado, mais uma vez, numa condição inflamatória que o corona causa. Eu não quero falar só de corona, mas eu estou falando para fazer referência a um quadro que é muito comum na atualidade. E a gente está fazendo essa integração na medida do possível para o momento. Quando ocorre uma inflamação nas vias respiratórias, a gente sabe que a estrutura respiratória é uma estrutura elástica. Quando você tem inflamação, a inflamação causa lesão do tecido. E essa lesão, quando ela ocorre, o processo inflamatório instaurado, ele danifica e posteriormente entra em processo de cicatrização. A cicatrização, ela pode gerar um tecido não funcional, um tecido fibroso, por exemplo. Ora, se eu tenho uma condição fibrótica, a fibrose, ela gera uma rigidez do tecido. Vocês entendem que, diante de uma condição de fibrose do pulmão, a minha capacidade elástica vai ser exatamente a mesma? Não faz sentido, né, Isabela, Renata? Tem que ter perda. Ô, Pedro, você falou perda, exato. O meu esforço para mobilização aérea, ele vai ser o mesmo? O esforço? Não pode, né, Sandro? Então, você cria o que... deixa eu usar um termo aqui que eu vou falar nele mais para frente. Não, talvez não hoje, mas deixa eu falar. Nesse caso específico, existe... O pulmão é complacente. Ele é estrutura elástica, igual a gente falou de artérias, né? Veias. O que acontece com a complacência nesse indivíduo? Ela diminui. Perfeito. Então, a sua capacidade de distensibilidade, ela é perdida. Então, para compensar essa incapacidade, exige-se maior esforço. Perfeito, é exatamente isso. Você tem perda de complacência. E um detalhe, a gente já usou esse termo aqui, não era nem o momento, mas como a gente fez esse exemplo, eu acho que foi importante. Não quer dizer que um pulmão com alta complacência também é bom. Por quê? A complacência é a função de distender e retornar. Vou dar o exemplo de novo daquele que eu falei lá na cardiologia, o elástico frouxo. O elástico de roupa, a meia que você usa, chega um tempo que ela estica e não volta, fica aquela estrutura flácida. E a gente sabe que o pulmão tem que expandir e retrair. Então, tem condições patológicas também que geram ganho de complacência e tem condições patológicas que geram perda da complacência, mas não vamos entrar nesses detalhes por enquanto. A única coisa que eu quero que vocês, até então, tenham conhecimento de volumes, né, e capacidades. Vou fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Se eu expirar forçadamente, resta ar no interior dos pulmões? Perfeito. David, Sandy, perfeito. Ana, Josiane, Renata, perfeito. Eu consigo mobilizar esse volume? Exato, Renata, é o chamado volume residual. Eu consigo mobilizar esse volume? Não, você não consegue mobilizar o volume residual. E por que ele é importante, já que ele não é um volume mobilizável? Já que ele não é um volume mobilizável. Deixa eu ver aqui o que vocês vão engraçar. A barrinha não tá. Às vezes ela trava. Deixa eu ver como é que vocês escreveram aqui. Deixa eu clicar fora. Manter os alvéolos abertos, sim, impede colapamento pulmonar e evita a telectasia. Perfeito. Na verdade, isso seria um dos fatores que vão atuar, que vai atuar em conjunto com outros para o impedimento do colapamento alveolar.
tá certo? Do fechamento da estrutura alveolar. É claro que existem outros componentes, como tensão alveolar e pressão, que a gente vai discutir também futuramente, que em conjunto impedem esse colabamento. Agora, já que nós definimos o chamado volume residual, nós precisamos definir também um terceiro ou quarto parâmetro já citado aqui, que é a chamada capacidade pulmonar total, CPT. Olha como é que a gente às vezes confunde termos, hein? Capacidade pulmonar total. Ô, David, se você pudesse escolher, você queria ter uma alta capacidade, uma capacidade pulmonar total elevada? Todo mundo acha que sim, né? Eu sugiro, principalmente fisiologia, que a resposta fosse não necessariamente. Por quê? Agora, se eu fizesse a pergunta, capacidade vital, a capacidade vital, se eu perguntar para qualquer um aqui, vocês gostariam de ter uma alta capacidade vital? O que vocês acham? Deixa eu ver o que responderam aqui. Reparem que... Gente, por que essa barrinha não está movimentando? O rolamento automático. Sim, porque se você analisar o que é capacidade vital, vocês já analisaram isso, vocês falaram, é o VC, VRI e VRE. Tem problema em aumentar meu VRI, meu volume de reserva inspiratória? Não, meu volume de reserva X também não. Em condições normais, a princípio, não. E o volume corrente também não. Agora, reparem que a capacidade pulmonar total inclui o chamado volume residual. Imagina uma condição, não preciso citar nome, não preocupe com nomes agora, onde que eu não consiga eliminar o volume de ar que foi internalizado. Eu posso ter uma obstrução das vias que dificulte a saída do ar do interior dos pulmões. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu aumente meu volume residual. Não é isso? Ora, se o ar eu não consigo eliminar por completo, eu aumento meu volume residual. Ora, vamos imaginar que todos os parâmetros estejam próximos ao esperado, mas o volume residual aumentou por causa de uma condição patológica. Se o volume residual aumentou, o que acontece com a minha capacidade pulmonar total? Ela tem... Sério, David? Gente, peraí. Imagina... Então, beleza, responderam as duas coisas. Ora, se a capacidade vital está aqui, ó, vou circular ela aqui, ó, deixa eu colocar aqui a minha capacidade vital. Olha aqui, ó, presta atenção, a capacidade vital está aqui. Eu considerei que, vamos imaginar que tudo estivesse dentro dos valores que você citar, mas o volume residual tivesse aumentado. Quando eu somo tudo, é minha capacidade pulmonar total. Então, se eu aumentar meu volume residual, ele empurra os valores para cima e a capacidade pulmonar total aumenta. Tá bom? Entenderam isso, pessoal? Pessoas, né? Melhor dizendo, para a concordância ficar melhor. Ótimo. Então, beleza. A gente não pode perder o foco aqui dessa discussão. Outro detalhe importante, hein? O volume residual, ele tem uma proporcionalidade em relação à capacidade pulmonar total. Então, vou fazer um cálculo aqui só pelos valores que estão aqui, para te falar o valor mais ou menos preciso. 1,2 dividido por 6. Se vocês colocarem... Peraí. 1,2 dividido por 6. Deu 0,17. Você, sendo normal na função pulmonar, esse valor não pode extrapolar 25%. Meu volume residual tem que ser, no máximo, 25%. Ora, se a relação é essa, VR sobre CPT, o que pode causar problema? Ou elevando o valor acima de 25%, ou aumento do volume residual, ou queda da CPT, da capacidade pulmonar total.
A gente vai dar exemplos aqui posteriormente. Ficou claro isso, pessoal? Beleza. Eu vou mostrar aquelas relações que eu estabeleci. Deixa eu mostrar depois eu quero mostrar um detalhe aqui interessante, não é isso aqui não. Isso aqui. Não, deixa essa aqui, melhor. Preste atenção nesse... Isso, exatamente, Luísa. Máximo, tá? Máximo. Acima disso é problema. Tá? Olha aqui esse exemplo aqui de relação VF1-CVF, tá? Para a gente entender possíveis condições patológicas. Eu tenho aqui uma representação em 3 gráficos, na verdade são 3 representações, onde eu observo o seguinte, só clicar aqui para poder mostrar para vocês, onde a gente observa o seguinte, repare aqui, esse primeiro gráfico, ele faz referência a uma condição de um indivíduo normal, onde você tem uma CVF de 5 litros possíveis. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O gráfico está aqui um pouquinho abaixo. 5 litros possíveis. Independente do tempo. Lembra que a gente mostrou como é que avalia a capacidade vital. Quando você analisa a VEF1, lembra que a VEF1 ela está fazendo referência ao volume expiratório forçado no primeiro segundo. Aqui mostrou que no primeiro segundo, esse indivíduo foi capaz de respirar forçadamente 4 litros. Quando eu estabeleço a relação 4 por 5, eu observo um valor de 0,8, que significa 80%. Então, como eu já havia antecipado, a relação VF1-CVF, para indivíduos normais, ela estabelece que deve ser próximo a 0,8 ou 80%. Tá certo? O equipamento, quando você realiza, vocês não vão ficar focados num valor quase que como se fosse uma engenharia específico. O equipamento ele dá uma margem de aceitação para esses valores, inclusive levando em consideração grupos étnicos, características individuais, peso, idade, etc. Tá certo? Fumante, não fumante. Então, existe uma margem de aceitação. Olha esse caso aqui do gráfico intermediário, segundo caso. Repare o seguinte, esse indivíduo, não vamos analisar os dois, o segundo e o terceiro caso. Esse indivíduo aqui, no segundo caso, ele tem uma CVF de 3,1. O indivíduo 3, caso 3, tem uma CVF de 3,1. Mais uma vez, eu posso levar em conta valores individuais? Não, porque a CVF é o mesmo, que ele não me diz nada. Nem se eu comparar com esse aqui, olha, uma CVF de 5, não posso falar assim, não, esse cara aqui está normal e o outro não. Por quê? Porque eu não sei, eu não estabeleci relação. Ele pode ter uma CVF alta, mas com uma alteração, por exemplo, de valores da VF1, por condições patológicas. Então, vamos analisar o segundo e terceiro. Esse segundo aqui, ele tem uma VF1 de 1,3. Quando eu estabeleço 1,3 sobre 3,1, relação VF1-CVF, eu encontro 0,42, que equivale a 42%. Toda queda da relação que eu espero, toda queda nos valores da relação que eu espero, definem doenças obstrutivas. Exemplo, enfisema pulmonar é o exemplo clássico de uma doença obstrutiva, correto? Olha que na restritiva, CVF é a mesma. Só que a VF1 desse indivíduo, ela é superior à do obstrutivo, porque o obstrutivo, como ele tem o nome já diz, uma obstrução das vias aéreas, ele tem dificuldade em expirar o volume de ar para fora das estruturas pulmonares em decorrência da obstrução. Então, o indivíduo restritivo, ele aproxima o valor da VF ao valor da CVF, gerando um valor de 0,9 ou 90%. Aqui, aumentou o valor, a relação, quando comparada ao indivíduo normal, isso vai definir condições restritivas do pulmão. Exemplo aí que a gente comentou agora há pouco, fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar seria um exemplo de doença restritiva.
O detalhe importante, hein? Essa relação dano alta, vocês já notaram ali que é patologia. Ela dando baixa, ela é patologia. O bom é que quando você faz o exame, você não encontra valores aproximados quando o indivíduo está doente, né? Claro, quando ele tem a patologia, se encontra discrepância. Ou seja, ou está baixo realmente, como a gente viu ali, 40, 45, 50, ou está alto, claramente, né? 90%, 91, 89. Então, você não fica ali naquele valor próximo para te induzir a confusão, né? Entre normalidade e patologia. Ficou claro? Deixa eu ver se eu acho que alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu só verificar. O VR de caso. Vamos olhar agora isso, viu, Josiane? Vamos prestar atenção aqui. Eu vou voltar no gráfico anterior, porque eu queria mostrar primeiro a relação VF1. Repare que o perfil gráfico ele se torna diferente de caso para caso. Olha só, o obstrutivo, como ele demora a eliminar o ar sem limite de tempo, a curva ela se estende em relação ao tempo, né? E ela fica um pouquinho mais achatada. O VF1 ele só tem redução dos seus volumes e capacidades. Ela tem até um perfil parecido com a curva do indivíduo normal. Só que esse perfil com valores inferiores. Então, respondendo você também, Josiane, dentro disso que eu acabei de mostrar, eu vou retornar aqui para você analisar um outro gráfico agora de coluna, bem interessante, porque às vezes o aluno, né, ele tem a dificuldade de, nossa, mas ele falou de tanto volume e capacidade, como é que eu, nessa primeira abordagem, entender tudo isso? Repare que o indivíduo normal, gráfico de coluna aí, intermediária, esse aqui é o indivíduo normal. Não tem valores numéricos aqui, então vocês não se preocupar com números nesse ponto. Eu estou vendo meu VC, eu estou vendo meu VRI mais ou menos em proporção. Sempre o VRI ele é superior ao VRE, tá? Em termos numéricos. O VRE, né? A minha CV, capacidade vital, o meu VR, volume residual, a minha. O detalhe, uma capacidade que eu não falei, capacidade inspiratória, o nome já diz. Esse inclui o VC e o VRI. E a capacidade residual funcional. É o que fica no ar, de volume de ar nos pulmões, antes de iniciar uma inspiração, ou ao término de uma expiração normal aqui. E a minha CPT representada. Então, só para vocês enxergarem cada coisa aí dentro desse gráfico de colunas. Me fale uma coisa, antes de analisar o gráfico propriamente. Imagina que o indivíduo, vamos pegar aquele exemplo da fibrose. Um indivíduo com fibrose, ele tem perda de componente elástico, correto? Numa condição de repouso, o volume, ele vai ter dificuldade na mobilização do volume corrente? Lembra que o volume corrente é essa condição que vocês estão em agora. Estão tranquilo? Olha aí, eu posso praticamente parecer que eu estou parado na minha função pulmonar. Você acha que isso depende de muito componente elástico para eu realizar meu VC, perdão? Ninguém tem dúvida quanto a isso. Ótimo. Não mesmo. Pedro, Renato, não tem. Agora, o que pode gerar dificuldade para esse paciente com fibrose? Se ele tem perda de componente elástico, a mobilização dos volumes de reserva será a mesma? A mobilização do volume de reserva? Imagina, eu vou inspirar, indivíduo normal. Um indivíduo com pulmão rígido, fibrótico. Será que ele consegue mobilizar esse VRI adequadamente? Claro que não, né? Por quê? Porque o tecido agora apresenta-se resistente à mobilização da reserva. Isso não é difícil para ninguém deduzir. Então, repare, quando eu comparo o normal com o restritivo, o VC dele está dentro de uma certa normalidade. Não dá para se distinguir, né? O VRI, eu já noto diferença. Olha aqui o VRI normal, olha o VRI aqui. É o mesmo? Vocês já falaram que não. O VRE, da mesma maneira, normal, que depende do componente elástico também, e restritivo. O VR pode estar praticamente o mesmo.
Mas vamos relembrar dos volumes e capacidades. A capacidade vital do restritivo pode ser a mesma se teve queda de VRI e queda de VRE? Capacidade vital. O que vocês acham? Não pode, né? Claro, no gráfico mostra. Eu nem queria mostrar o gráfico, mas como já está ali, não tem problema. A minha capacidade pulmonar, a minha capacidade vital é a mesma? Não. Se cai VRI, cai VRE, como é que está minha CPT? Capacidade pulmonar total? Está baixa, está diminuída. Exatamente isso, está diminuída da mesma maneira, exatamente. Então, isso ocorre em decorrência da perda do meu componente elástico, né? A resistência ocasionada para a expansão pulmonar. Fica difícil. Às vezes, na condição normal, você não observa grande diferença. Agora, vamos pegar uma situação contrária, que é a situação do indivíduo que tem uma obstrução de vias aéreas. Deixa eu fazer uma pergunta. É um teste que você pode fazer em casa. Claro que vocês vão saber a resposta, mas é bom a gente observar como é que, às vezes, um problema pulmonar ele pode se tornar grave. Preste atenção. Pegue um... vocês já tomaram um milkshake no Bob's? Já? Não, não gosto. Já tomaram milkshake no Bob's? O que tem milkshake com fisiologia respiratória? Eu preciso saber para dar o exemplo que eu queria dar aqui. Senão tem que mudar o exemplo. Beleza. Bom, já tomaram, já podem saber que é muito bom e no retorno das atividades podem trazer no dia de aula para agradar o professor. Estou brincando, nem sou tão fã de doce não, mas repare o seguinte, pega aquele canudo do milkshake do Bob's, ele não é um canudo normal, ele é um canudo grosso. Pegue um pregador, bloqueie as narinas e respire através daquele canudo, beleza? Ali já tem uma obstrução, porque a via está reduzida para o fluxo de ar que vai passar por ali. Mas dá para você fazer isso com uma certa tranquilidade. Agora vocês vão realizar o mesmo procedimento com, claro, bloqueando as narinas e com um canudinho de refrigerante. Um canudo de refrigerante. Eu quero saber o seguinte, vocês notam diferença de um para outro? Claro que ninguém fez o teste, mas dá para a gente imaginar. Nota-se diferença? O que vocês acham? Claro, né, Neto? Não, sim, eu vou entrar nesse detalhe. A via de condução se aumenta. Esse é outro detalhe. Mas eu quero saber o seguinte. Quando você aumenta a via de condução, já que você tocou nesse assunto, Renata, vamos imaginar o esforço que o indivíduo vai fazer para mobilizar o ar. Mas eu aumentei a via de condução nos dois. Vamos pegar o canudo, o do milkshake e o do refrigerante, vamos cortar ele para o aumento não ser tão significativo. Vamos colocar na boca, vedar, evitar a saída de ar pela boca e tampar, bloquear as narinas. Eu quero saber o seguinte, nota-se diferença, mesmo com esse aumento relativamente pequeno da via de condução, vocês conseguem mobilizar ar com a mesma facilidade? Vamos pensar no processo inspiratório. Imagina que eu estou expirando. É igual de um para outro? Não, claramente. Qual dos dois apresentou aumento inevitável do volume corrente? Aumento do volume corrente. O de maior ou de menor diâmetro? Acho que fica mais fácil responder assim. O que é o volume corrente, Josiane, é aquele volume que você mobiliza em condição de repouso. É o volume que você está mobilizando na inspiração e na expiração. Aquela oscilação mínima. A minha pergunta foi, preste atenção, olha como é que às vezes um exemplo simples serve para corrigir erros. A pergunta que eu fiz foi, qual dos dois
foi observado aumento compensatório do volume corrente para inspiração. Não, não, senhor. Faz o teste, ô David. Se achar que está difícil de deduzir, porque às vezes os canudos você achou que estão próximos em diâmetro, pega aquele canudinho antigo, que nem a gente encontra mais, aquele que não vem embalado, que você tira de um compartimento, tampa o seu nariz e tenta inspirar por ele. Eu quero saber qual teve aumento compensatório do volume corrente. Olha como é que se eu mudar a resposta, vocês vão responder corretamente. Em qual dos dois exigiu maior esforço? Qual dos dois exigiu maior esforço? Ah, então, não, a pergunta foi essa, Poliana. No caso, compensatório seria o mais fino, claro, menor canudo, menor diâmetro, o de menor diâmetro, o menor. Agora, olha que coisa curiosa. Vocês responderam porque eu mudei a pergunta num detalhezinho, eu falei em esforço. Agora, numa condição que você precisa aumentar esforço, o volume corrente tem que aumentar, gente. Concorda comigo? Ora, se eu não preciso fazer esforço, eu não tenho necessidade de aumentar meu volume corrente. Então, como o canudinho está com uma obstrução das vias aéreas, quando você tenta mobilizar, ele não vem da maneira que você espera. Consequentemente, você puxa, faz maior esforço para mobilizar mais ar. Esse é o volume corrente. Olha aqui o paciente obstrutivo. Compare agora aqui no gráfico. Volume corrente normal, do indivíduo normal. O volume corrente desse indivíduo aqui, obstrutivo, é o mesmo? Só comparar um gráfico com o outro. Não, né? Claramente notado. Beleza. O VRI está dando diferença? O VRI está dando diferença? Não precisa pegar a régua para medir, não. É bater o olho e falar. O VRI, vocês estão vendo diferença? Não, então eu estou com problema de vista. Para ler, eu preciso de óculos. Mas o VRI, vocês estão vendo diferença significativa? VRI, deixa eu marcar aquele para vocês. Vou pegar aqui para ver se vocês não estão vendo o que é VRI. Olha aqui. VRI do indivíduo normal e o VRI do indivíduo obstrutivo, olha. O VRE está dando diferença significativa? Olha aqui. O que está dando diferença clara ali? É pouco, né, Renata? É o que eu falei, Josiane, Renata. Olha, só o normal e o obstrutivo. O que vocês estão vendo de diferença marcante? VR e VC. Agora, a gente sabe o que é capacidade pulmonar total, já definido anteriormente. A minha pergunta é, qual dos indivíduos aí apresenta maior capacidade pulmonar total? Qual deles apresenta maior capacidade pulmonar total? O obstrutivo. Se falasse isso há horas atrás, vocês iriam assustar. Falar assim, ó, se eu fizesse a pergunta, eu tenho certeza, numa enquete, que o erro seria quase de 90%, ou se não 100%. Falar assim, claro, a gente não pega as coisas no ar, a gente tem que ter aprendizagem. Mas se eu perguntar assim, responda a enquete, qual apresenta maior capacidade pulmonar total? O indivíduo normal ou o indivíduo obstrutivo? Provavelmente a grande maioria, se não todos, responderiam que o indivíduo normal apresenta maior capacidade pulmonar total. Correto? Então, o entendimento do que seria volumes, do que seriam volumes e capacidades pulmonares é fundamental na fisiologia respiratória para a gente não ser enganado com o entendimento extra-clínico, né, extra-classe. Porque até então a gente tinha um conceito diferente nesses aspectos. Tá certo? Por que esse volume residual aumentou? Ele aumenta porque, como existe uma obstrução da saída de ar também, você não consegue eliminar todo o conteúdo que se encontra restrito no interior dos pulmões. Então, o VR desse indivíduo é maior. Olha outro detalhe interessante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar, às vezes até em nível familiar, a presença de um portador de enfisema.
ele paradinho lá em casa, na condição dele normal, ele, olhando para ele demonstra uma atividade respiratória normal? Ele demonstra uma atividade respiratória normal? Claro que não. Ele está com dificuldade, porque a via é obstruída, é fechada. Então, é isso que gera aumento nesse esforço respiratório, mesmo numa condição de repouso. Às vezes, na condição de repouso, ele está assim. Ninguém me perguntou, mas deixa eu fazer uma consideração importante nesse ponto aqui. Uma consideração importante. Em algum momento, eu analisei quantidade de oxigênio nesse volume mobilizado? Não. Uma coisa é volume mobilizado, a outra coisa é se esse volume mobilizado existem os gases nas porcentagens necessárias ou exercendo pressões eficientes. Porque eu posso estar mobilizando nível normal com baixa pressão parcial de oxigênio. Concordo? Então, até então, nós fizemos abordagem exclusiva de volumes e capacidades pulmonares, sem levar em conta se esse volume mobilizado é oxigenado ou não. Sempre é oxigenado. Se ele está com a pressão parcial de oxigênio adequada ou não. Outro termo que está sendo falado continuamente, saturação. A gente vai abordar. Saturação implica oxigênio ligado à hemoglobina em quantidade suficiente. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, porque ainda não é o momento. Agora, você tem uma ideia de frequência respiratória em indivíduo normal? Frequência respiratória, o que eu quero dizer? Quantas incursões você realiza no período de 1 minuto? Porque a frequência tem que ser estabelecida em relação a um tempo determinado. Minuto, por exemplo. Isso, Renata. De 12 a 18. Vou colocar o valor menor, tá? Vamos colocar de 12 por minuto. Vou colocar o valor menor, tá? Só para título de cálculo. Inc barra min. Inc por minuto. Os valores estão todos eles condizentes ali. Um pouquinho menos, viu, Poliana? 20. Já está uma frequência bastante elevada. Estou colocando em condição variável, tá? Vamos colocar de 12 a 18, que são valores bem próximos à realidade que eu digo. Vocês conseguiriam, só a partir disso, calcular quanto de volume que ele mobiliza em unidade de tempo? Ou seja, que a gente vai chamar aqui agora de volume minuto, ou, perdão, de ventilação minuto. Ventilar é isso, é respirar. Ventilação minuto, em termos numéricos, quanto que seria esse valor? Uma coisa que V-min. Usando menor valor claro aí, quanto que seria minha ventilação minuto? Vou colocar aqui já o resultado. Foi se alguém respondeu, ninguém? Beleza, perfeito aí, David. Porque você considerou o volume corrente de 500 e a frequência respiratória eu pedi para adotar o valor menor, de 12. Então, a forma de ventilação minuto está aí, ó. É o volume corrente vezes a frequência respiratória. Beleza? Você olhou matéria no caderno anterior, no livro, você respondeu mesmo, David. Não tem problema, porque você já tem essa noção importante. Ou você olhou também soube olhar certo. Isso não faz diferença. Respondi meu, ótimo, melhor ainda. Agora, outra pergunta diante disso. Se eu falar que o indivíduo, para você especialmente, David, que já respondeu, se eu falar que o indivíduo está tendo uma ventilação minuto de 6 litros, só faltou unidade, viu? Mililitros por minuto, né? Mililitros por minuto. Se eu falar que o indivíduo está ventilando, se eu falar que o indivíduo tem uma ventilação minuto de 6 mililitros por minuto, você garante para mim que ele está fazendo troca gasosa?
Não, né? Por que vocês não garantem que ele está fazendo troca gasosa? Ou não exatamente? Perfeito. Nada? Eu garanto que ele está mobilizando. Quantidade de O2. Seria muito difícil, Josiane, o indivíduo mobilizar 6 litros por minuto e não ter pelo menos um pouco de oxigênio ali. Deixa eu ver, Renato, que falou, porque você sabe que o ar está entrando, mas não sabe a condição de troca lá nos alvéolos. Em parte, isso faz sentido. Pode não ser adequada. Perfeito também. Depende da pressão parcial também. Mas tem um detalhe. Vamos imaginar. Então, vou fazer a pergunta de outra maneira. O indivíduo está numa atmosfera adequada, está aqui em Barbacena, um pouco mais alto, mas está dentro da pressão parcial adequada, não muda meu padrão ventilatório nada. Ele está com a ventilação minuto de 6 litros por minuto. A hemoglobina dele é normal, a hemácia dele é normal. Eu quero saber, nesse caso, você pode me garantir que ele que ele está fazendo troca gasosa? Ou piorando a situação? Ele está numa atmosfera normal, Renata, ele está com a hemoglobina normal, com a hemácia, tudo dentro da normalidade, e falaram para você que ele tem uma ventilação minuto de 6 litros por minuto. Eu quero saber se isso garante que ele está realizando troca gasosa. Bora, gente. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aí, porque se não tem quadro patológico, acredito que sim. Então, sim. Então, beleza, só que vocês podem estar errados, hein? Vou falar uma situação aqui de filme de terror. Preste atenção, vocês vão me responder, hein? Eu criei. Ah, não sou nenhum psicopata, não. Preste atenção. Imagine, David, que vocês... Não, vou sacanagem, vou falar isso com o David. Não. Imagine que o indivíduo esteja conectado, algemado, né, sem movimentação, porque senão ele tiraria a conexão, a um tubo de silicone com as narinas bloqueadas. Com as narinas bloqueadas. Então, estou algemado, sem poder me mobilizar, amarrado numa cama, numa cadeira, não importa. E o cara fez a questão de colocar um pregador. Pregador seria fácil, bloqueou de uma maneira eficiente, que não teria como desprender. Conectado a um tubo de silicone extenso. Atmosfera normal, fisiologia normal. Ele pode estar fazendo troca gasosa, necessariamente? O que vocês acham? Nossa, a situação aí foi só hipotética, viu, gente? O que vocês acham? Eu aceito o depende, tá? Porque o depende realmente de uma característica. Não exatamente tudo, senão vai dificultar a entender. Ah, você lembra das zonas que o pulmão se encontra dividido? Como é que são chamadas as duas zonas? Qual zona você está aumentando, falando melhor, diretamente, para a gente não perder tempo?
Se tivesse ventilando esse tubo de silicone, não, ventilando não, o cara vai fazer zona de condução, não é isso, Josiane? Então tem um detalhe, pessoal. Dependendo da. Eu falei depende por quê? Dependendo do comprimento do tubo, você aumentaria tanto a zona de condução que o ar não chegaria nas regiões de troca, ou seja, na zona respiratória. Você estaria aumentando o que nós já temos, que é o chamado espaço morto. O ar entraria e ficaria simplesmente na zona de condução, mesmo tendo uma ventilação minuta, às vezes, de 6 litros por hora. Então, a ventilação minuta ela não me diz nada, porque ela não fala se eu estou fazendo troca. Para você saber, garantir que está tendo troca, você depende de uma ventilação chamada ventilação alveolar. Aí, olha o nome, alveolar, está falando área de troca. Essa ventilação alveolar, ela é calculada de maneira simples. Olha aqui, VC menos espaço morto, anatômico, né? Vezes a frequência respiratória. Aqui, ó. Para colocar valores também, só para vocês terem ideia, já que a gente deu valor para volume corrente, para frequência, vou colocar aqui, olha, o espaço morto aproximado das vias da zona de condução, 150 ml. Nesse caso, o ar iria ficar parado e não exatamente, o José, ele ficaria. Você internalizou uma parte, ar oxigenado, tá na mangueira. Entrou, como você está expirando, ele está indo para fora. Você ficaria movimentando. Ele não teria substituição de ar oxigenado por ar com pouca oxigenação. Espaço morto, 150. Pode colocar. Quanto que seria minha ventilação alveolar, adotando o mesmo cálculo? Ventilação alveolar. Não a minuta agora. Ventilação alveolar. Dos valores que a gente citou anteriormente. Estou aguardando. Exatamente, David. 4,2 litros por minuto. Oh, aí está errado, viu, David? Você colocou 4.200 litros. 4,2 litros ou 4.200 ml. Tá certo? Ah, não, senhor. Olha só, preste atenção. O David falou que o volume do tubo teria que ser maior ou igual. Não, senhor. Não precisava ser isso tudo, não. Vamos fazer um teste. Vamos fazer o mesmo cálculo que você fez agora para achar os 4.200. Coloca um espaço adicional, espaço morto adicional, de 350 ml. Não, de 350 ml. Um espaço adicional, que você tem que somar o morto anatômico, de 350 ml. O que aconteceria? Volume corrente 500 menos 500, né, 350 mais 150, zero. Independente da sua frequência respiratória, você entraria em incapacidade de ventilação. E o que aconteceria contigo? O que aconteceria contigo? Aqui não precisa anular a ventilação alveolar, não. Você pode estar com uma ventilação, às vezes, de 500 ml por minuto, é insuficiente. Quero saber o que aconteceria contigo dentro de alguns minutos? Você morreria, claro. Então, pessoal, foi uma situação criada por mim, hipotética. Não repitam isso em casa. Um detalhe interessante, viu? Você pode fazer um teste, claro, você não vai estar bloqueado, você está móvel. Se você pegar uma mangueira de silicone mesmo, que nem eu falei, tampar as narinas e começar a ventilar, você vai ver que daqui a pouco você começa a ficar tonto. E, naturalmente, se continuar desse jeito, você
acaba evoluindo para um quadro grave. Você vai desmaiar. Desmaiou, você solta tudo, você volta a respirar, tá certo? Inclusive, eu faço uma prática respiratória, um método de um holandês muito conhecido chamado Wim Hof, que você faz, você induz uma espécie de hiperventilação, na verdade você tem hiperventilação, depois você sustenta o ar, você melhora a sua capacidade. Ontem na prática eu sustentei o ar por 3 minutos e meio. Você vê que no final, claro que isso exige prática, tá? Depois no final, você já muda até seu estado mental. Então tem que ter uma cautela muito grande. Nesse caso que eu fiz da minha prática, não. Mas esse exemplo que eu citei do cara, eu fui meio psicopata aqui, né? O cara amarrado, com a narina bloqueada, sem possibilidade de mexer. E ele só bloqueado pela boca também, só com o acesso da mangueira. Ele respirando, isso é uma situação totalmente hipotética, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que às vezes eu estou movimentando a minha estrutura, mas eu não estou ventilando adequadamente. Ô, Poliana, isso aí está sendo discutido por uma questão de nível de ar. Eu não sei se isso tem fundamentação, porque a porosidade da máscara ela não impede que o oxigênio tenha acesso, mas gera uma certa dificuldade. E tem uma questão de retenção de partículas que podem ficar, que pode ser gerada na máscara, né? Querendo ou não, a função do sistema respiratório é realizar uma espécie de purificação do ar que está sendo internalizado, né, contra aquele que está exalado. Se você exala continuamente, aquela máscara ela pode reter partículas, inclusive componentes, partículas de agentes infecciosos, tá? Então, parece ter relação com isso, mas isso ainda é muito discutido. Tanto é que tem pessoas que fazem atividade física com a máscara hiperbárica, que é uma máscara que reduz a pressão facial para você melhorar o esforço. Então, ainda não vi os detalhes da determinação para esse fim. Entendeu? Mas o interessante quando você retém o ar, igual a prática que eu realizo normalmente, você muda vários aspectos, inclusive da sua função autônoma. É interessantíssimo. Beleza. Bom, vamos encerrar a aula por aqui. A gente já falou bastante. Na semana que vem a gente dá continuidade. Lembrando que, só um detalhe que eu queria falar para vocês, hein? Os detalhes da prática só realizem quando estiverem sabendo exatamente o que você, como voluntário, vai fazer. Tá? Vou fazer amanhã, esqueci que era assim, esqueci que era assado. Qualquer dúvida que tiver, pode me acionar o Dudu, que eu vou pedir para ele passar uma explicação mais detalhada para vocês. Beleza? Valeu, Ana. Vou só interromper a gravação aqui para não ficar muito extensa. Valeu, Renata. Não, a densidade vai ser visual, viu, Marina? Como não vai ter como te passar as fitinhas para a reação, vocês vão ver se ela está mais ou menos densa progressivamente. Tá? Se isso foi constatado, às vezes você já deduz, mas você vai constatar visualmente. Eu queria que vocês fotografassem a urina, mas depende do compartimento. Pode ser, se for pelo copo, por cima. Isso, exatamente. Valeu, David. Por nada, Júlia, Maria. Obrigado, Sandy. Agradeço pelo feedback. Valeu, Marina. Valeu, Júlia. Hoje você ficou mais quietinha, não teve dúvida não, né? Valeu, Josiane. Bom fim de semana. Por nada, Giovanni. Eu que agradeço, como sempre. Valeu.